Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer aos colegas e às colegas coordenadores pedagógicos da iniciativa da gente poder feita a escolha e eu e a Vivian estarmos aqui, né? E eu queria também levantar uma questão sobre o esforço de produção de documentos, cartas, manifestos, coletivamente feitos nas escolas da nossa região, que é um verdadeiro ponto de apoio para demonstrar aquilo que o Nilson acabou de falar, as angústias, medos, as inseguranças, né, as incertezas do momento. Se o senhor não teve acesso a esses documentos, secretário, sugiro que os leia. Eles têm todos os elementos que precisam para refletir o atual momento que vivemos. E ele, em certa medida, contempla todas as questões levantadas pelo pessoal da ADRE São Miguel e ontem pela Capela do Socorro, né? São verdadeiros da situação que nós estamos vivendo. E sobre o protocolo, há um elemento da minuta que eu a considero como um silêncio profundo. Porque a minuta não vem do nada. Ela vem de de elemento que o senhor abordou, que é da saúde, né? Como a voz última, que o senhor está dizendo, né? Que é a voz última do retorno ou não. Mas a gente tem que fazer um balanço do que foi feito pela Secretaria de Educação no último período. E a escolha, como o senhor disse, nós temos que fazer uma escolha. E a escolha errada, que foi o trabalho remoto. Não pelo trabalho remoto em si, porque é uma discussão que nós temos que fazer na categoria, né, nos professores, em todo mundo. Mas porque ele não levou em conta um acúmulo já, por exemplo, sobre o IDH das regiões. Então, teria todas as condições, a prefeitura, a secretaria, perceber que a maioria dos nossos alunos não tem condição alguma de uso de tecnologia, que devido à moradia é impossível ter um lugar para estudo, e que as famílias, elas não podem substituir o professor. Não porque não podem, no sentido de competência, porque elas não têm condições, devido à própria vida que levam. Esforço de professores, ATEs, né, diretores, assistentes, e ter um vínculo com a criança, com o jovem, com o adulto, ele é quase de heróis, né? E essas angústias de não atingir, tem escolas, por exemplo, que 80%, 90% dos alunos não conseguem ter acesso, né? Tem escolas que, 50%, 60%. Então, precisa ouvir quem trabalha. A questão aqui, não vou discutir se quem fez o protocolo sabe ou não o chão da escola. Não vou cometer essa injustiça com quem fez, né? Só que precisa ouvir quem está lá. E quem está lá somos nós, né? Então, o protocolo, nesse sentido, ele é insuficiente para dar a segurança para as nossas crianças, jovens e adultos e trabalhadores da educação, né? Mesmo porque, acho que o senhor já ouviu em algum lugar, que tem gente que acha que nós não estamos trabalhando, né? É mesmo remoto. E eu tenho certeza, e sem medo de ser feliz, que nós estamos trabalhando mais agora do que estando nas escolas. Porque os nossos horários em casa agora virou tudo junto com o trabalho. Coisas domésticas, os nossos filhos nas escolas deles e os nossos alunos no distanciamento. Então, poderia muito bem ter usado outros mecanismos. Por exemplo, existe TV aberta com concessão pública. Poderia ter se pensado nisso, para atingir as famílias, a periferia. E sobre retorno também é outra escolha que a Secretaria está fazendo, né? Ouvir a saúde, claro que é importante. Como o Duarte falou, eu não sou da saúde para dizer certas questões, né? Mas eu sou da educação, e a educação precisa ter esse diálogo com a saúde, né? E também, aí eu quero citar um médico sanitarista que pensa muito diferente sobre os protocolos apresentados nas secretarias, né? Que é o Gonzalo Vecina, né? Que coloca elementos outros que poderiam nos ajudar a entender o que significa um retorno desse tamanho, numa rede como a nossa. Então, por que não pegar esse semestre inteiro que vem
para poder, de fato, preparar as adequações necessárias para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem com a quantidade de aluno que tiver, né? Os 35%, eu fiz uma conta na minha escola, por exemplo, que significa 35% dentro de uma escola hoje. Na minha escola, onde eu sou professor, no Lilian Mazo, nós somos 950 alunos. Temos. Isso significa 332 alunos no 35%. 166 de manhã e tarde. Se a gente somar isso com funcionários, professores, gestores, cozinha, limpeza, chegaremos a 200 pessoas de manhã, 200 pessoas à tarde. Isso significa o quê? 2.000 numa semana. E aí eu vou dizer uma frase que é infeliz do ponto de vista da tristeza, né? Que vai ser uma estrada livre, leve e solta para o Covid-19, né? Aqui nós temos e-mails, por exemplo, com 700 alunos, chegaria a 125, 130 alunos, crianças pequenas, num espaço de manhã e à tarde. Então, olha a transmissão. Não haverá transmissão de conhecimento, não haverá pedagogia. Haverá o quê? Haverá mais mortes e mais insegurança. Então, esse é um fato que ele não deixa de existir porque ele está sendo ignorado. Ele precisa ser colocado. E o senhor disse, né, agora há pouco, né, que só é possível com segurança para servidores e crianças. Nós dizemos, não haverá segurança nem para a criança, nem para suas famílias, nem para os servidores. Haverá mais mortes e haverá mais infectados. Então, para além do que os colegas comentaram, que é necessário chamar os coordenadores concursados, ATS concursados, né, os diretores e supervisores, isso significa o quê? Que eles serão novos nas funções outras, eles vão necessitar de uma formação diferente. E dizendo que nós vamos voltar de 8 de setembro chamando, só se não for chamar, e aí vocês têm que dizer que não vão chamar, mas chamando todos eles para poder compor o quadro que está faltando, então não dá para chegar no 8 de setembro, entendeu? Não dá para chegar. Nem vou discutir a discussão de recuperação intensiva das aprendizagens, no momento onde boa parte dos nossos alunos não tiveram aprendizagem. E o senhor não escreveu no protocolo, né? Que é janeiro e fevereiro, né? O senhor está dizendo na mídia isso. Ele está falando lá 2020 e 2021. O senhor tem certeza que recupera alguma aprendizagem em 2 meses, onde 6 meses nós tivemos os alunos sem acesso a nada? Então nós temos que ser responsáveis sobre isso. Nós temos que ser responsáveis, né? Nós vamos salvar o quê, como foi dito aqui por alguns colegas. E aí, eu queria terminar fazendo uma questão para o senhor, diretamente, como diria a minha avó se estivesse viva, no fundo da minha alma. O senhor se sentirá responsável pelo aumento de infectados e mortes devido ao retorno e consequente aglomeração, ou vai ser a saúde responsável por isso? Né? Então, o que está colocado para a gente, e aqui eu mudei toda a minha intervenção a partir de um documento que eu vi ontem dos colegas do Pedro Américo aqui, da IMEF, que o centro do documento é a vida. Aí eu mudei toda a minha intervenção de ontem para hoje. É esse o problema. A vida está importando para quem com esse protocolo? Para a gente, nós temos que fazer uma escolha. Nossa escolha é a vida. O protocolo não garante isso. E aí o senhor comenta agora que é melhor ter uma criança numa escola, que ela volte, do que não ter escola. E eu poderia traduzir o seguinte: é melhor ter uma criança viva do que correndo o risco de morte dentro da escola e da aglomeração. Então, o protocolo, trabalhando com a palavra infernizar, que o senhor disse, né, desinfernizar, o protocolo, posso dizer com palavras daqui da Brasilândia, que ele está infernizando a nossa vida, dizendo que vai desinfernizar, né? E aí eu quero terminar de verdade. Quero citar o Dalmo Dallari. A vida é necessária para que uma pessoa exista, né? Nós não queremos mais covas colocando, né, os nossos corpos embaixo da terra. Nós queremos mais vidas. E as nossas escolhas, a escolha é viver. Obrigado pela possibilidade de fala. Tá?